Bom dia, alunos do segundo B, Matemática. Como vocês passaram a semana, tudo bem? Deixei umas atividades para você fazer. Deve ter sido postado até hoje, segunda-feira. E a partir de amanhã em diante fica para a próxima segunda-feira as atividades que eu for dar, tanto do livro como da apostila. Hoje nós vamos estar trabalhando com sistemas de equações lineares. Sistema é uma organização que você monta equações. Nós vamos ver agora o que é uma equação e o que é uma equação linear. Então, primeiro vamos ver o que é uma equação. Uma equação é formada por um grupo de letras e números igual a um valor. Agora a gente tem que entender o que é uma equação linear. Lá no primeiro ano do ensino médio você viu função afim ou equações lineares. Essas equações, elas compreendem letras e um resultado qualquer. Então você tem aqui letras, elas não estão sendo elevadas a expoente e elas não estão sendo multiplicadas. Então isso aqui é uma equação linear. E a gente vai trabalhar com sistema. Quando você trabalha com mais de uma equação. Vamos dar um exemplo de uma equação, eu vou chamar de 2 por 2. Por que 2 por 2? É uma equação que você tem duas incógnitas e duas equações. Então pensa, dois números somados que dê 10. Duas vezes o primeiro número menos o segundo número dá 2. Então, você pode ficar chutando esses valores, né? Chuta um valor, chuta outro. Funcionou na primeira equação, os mesmos resultados têm que funcionar na segunda equação. Tem três maneiras de realizar essa equação, esse sistema de equação que eu chamei de 2 por 2. Duas equações, duas incógnitas. O mais fácil é o que eu vou utilizar agora, é o método da adição. Existe o método da comparação e o método da substituição. Os três dão o mesmo resultado, mas o mais fácil é o da adição. O da adição compreende você somar a equação de cima com a equação de baixo. E sempre na soma cancelar uma das letras. Se isso não acontecer, você deve multiplicar ou a primeira ou a segunda equação para que isso aconteça. Como eu tenho um y e menos um y, eles vão se cancelar. Então você vai ter 1x com 2x, 3x. 1 menos 1, cancela. 10 mais 2, 12. Agora ficou fácil, você só tem uma incógnita. O 3 está multiplicando o x, passo 3 dividindo, x é 12 dividido por 3, x é igual a 4. Quando você obtém essa incógnita, fica fácil de achar outra. Porque x mais y é igual a 10, que número mais 4 dá 10? Só pode ser 6. Então y é igual a 6. Isso a gente chama de par ordenado, 4 e 6, onde o x vale 4 e o y vale 6. Sempre o x primeiro, depois o y. Então isso funciona. 4 mais 6 é 10, 2 vezes 4 é 8. 8 tira 6 é 2. Funcionou. Então isso é uma equação, é um sistema de equação linear de duas incógnitas e duas equações. Então 2 por 2. Agora, avançando um pouquinho mais, o que não é uma equação linear? Quando não é uma equação, quando você tem um produto de duas incógnitas sendo multiplicadas. Então isso aqui não é uma equação linear. Uma outra coisa que não é equação linear, quando você tem, por exemplo, x ao quadrado mais y igual a 4, igual a qualquer outro número. Esse x ao quadrado não pode estar sendo, porque é uma equação quadrática, não é linear. Então isso aqui é uma equação de segundo grau. E aqui é um produto, também não é.
Então, esses são dois exemplos que você tem aí no seu livro que mostram que não são equações lineares. Então, se isso aparecer, não tem como resolver o sistema. O sistema não é linear. Com relação à solução, como eu falei no exemplo anterior, os dois números que eu tinha colocado para você formam um par ordenado, onde um número mais o outro formam a solução do sistema. Isso para uma equação 2 por 2. Para uma equação 3 por 3, eu vou ter três números que seriam as soluções. Aqui eu poderia pôr 2 e 4, aqui 0, 1 e 3. Então, qualquer número para 2 por 2 vão ser duas respostas, um para x e outro para y. Para uma equação 3 por 3, que eu vou mostrar até o final, vão ter três respostas, um para x, um para y e um para z. Isso aqui a gente chama de par ordenado, aqui a gente chama de terno ordenado, certo? Par e terno. Então a gente tem soluções. Quando a gente obtém uma solução, a gente achou as soluções dessa equação. Como eu fiz no exemplo anterior, tinha dois números, achamos os dois números. E se eu tiver uma equação como essa que está no seu livro aí, que vai cair até como exercício. Agora ele faz a pergunta, esse número, esse sistema de equação 3 por 3, ele tem esse terno como resposta. E a pergunta do livro que você vai responder é essa, ele é realmente o terno, solução para esse sistema? É só você tirar o x e o y e o z e colocar zero. 0 mais 0 mais 0 é igual a zero? Funcionou. Aí você faz o mesmo nas demais. Tira o x, o y e o z e coloca zero. Então, 2 é 0, menos 3 é 0, mais 5 é 0. Se der 0, tá certo. Faz o mesmo nessa. Se todas derem o mesmo resultado que está aqui na frente, o terno é a solução. Beleza? Bem facinho essa. E para classificar, eu vou deixar para a próxima aula. Hoje eu não vou ensinar classificação. Na próxima aula a gente retoma de classificação em diante, que requer um pouquinho mais de habilidade. Na atividade 26 da apostila, ele tem uma questão que fala sobre eletrodoméstico. Ele pergunta lá, se você tiver um forno de micro-ondas e um aspirador de pó, comprar os dois, dá 590. Então você já vai chamando o forno de micro-ondas de X, o aspirador de pó de Y. Se você somar o forno de micro-ondas mais o aspirador, dá 590. Depois ele fala que o forno de micro-ondas mais uma geladeira dá 1300. Chama novamente o forno de micro-ondas de X, a geladeira é um outro elemento, vamos chamar de Z. O forno de micro-ondas mais a geladeira dá 1300. E por último fala que o aspirador de pó mais a geladeira dá 1250. O aspirador de pó mais a geladeira dá 1250. Formamos um sistema de equação 3 por 3. Tem três incógnitas, x, y e z, e três equações, 1, 2, 3. Aí você percebe que tem esses resultados. O par ordenado é formado por 590, 1300, 1250. Desculpa, o terno, né? O terno ordenado. Se a gente achar os valores, a gente acha. Aí você pode ficar chutando o valor para X, o valor para Y, o valor para Z, o valor do aspirador, o valor do forno, o valor da geladeira. Você vai chegar na resolução, mas vai demorar muito.
Então, o que você tem que fazer? Você tem que começar a isolar uma das incógnitas. Eu vou escolher para isolar o x nas duas primeiras. E vou passar o y e o z do outro lado, trocando o sinal. Então, vai ficar x igual 590 menos y. E essa daqui, x igual 1.300 menos z. Então, se eu pegar 590, tirar o aspirador, é lógico que eu chego no valor do forno. Se eu pegar 1.300, tirar o valor da geladeira, eu também chego no valor do forno. Então, a gente vê aí que eu consegui montar uma equação que me dá o valor do forno. Só que eu não sei o valor do forno, não sei o valor do aspirador, não sei o valor da geladeira. Mas eu tenho os totais. Então, é baseado nesses totais. Esse x e esse x é o mesmo valor. Então eu posso dizer que os dois têm o mesmo valor. X é igual a x, é o valor do forno. Eu posso dizer que essa equação, que o resultado é o valor do forno, é igual a essa equação, que o resultado também é o valor do forno. Então eu vou igualar as duas. 590 menos y igual a 1.300 menos z. O que eu faço agora? Agora eu tenho os valores de x e de y, os dois valendo. Eu posso muito bem, agora, isolar uma das equações, ou melhor, uma das letras. Eu já tenho aqui 590 menos y e 1.300 menos z. Portanto, eu posso muito bem pegar esses valores aqui e substituir na terceira equação também. Mas para mim substituir na terceira equação, eu tenho que escolher ou ficar com o y sozinho ou ficar com o z sozinho. Então eu também vou isolar nessa equação para mim obter. Aqui você pode muito bem, aqui você substituiu, né? No lugar você isolou o x e criou duas equações. Agora você iguala as duas e substitui na terceira. Então eu vou escolher para isolar o y. Para mim ficar somente com y e passar tudo o resto para lá, eu vou então fazer o seguinte. Eu vou passar o 590, ou melhor, vou passar o y para lá e trocar o sinal, e passar todo esse termo para cá e trocar o sinal. Então vai ficar 590 mais z menos 1.300 igual a y. Pronto, isolei o y. O y está sozinho, isso passou, trocou o sinal, e esse já estava desse lado. Agora você tem 1.300 e 590. Um é mais, outro é menos. Subtrai um do outro. 1.300 menos 590. 0 para 10. Na 10 vai em 1, 6 para 13, 70, né? Então vai dar 710. Então vão ser z menos 710, porque 1.300 é maior, igual a y. Agora eu vou fazer o seguinte, eu tenho y isolado. Eu vou substituir nessa equação, na terceira, porque ela já tem z e vai ficar com z também. Então vai ficar desse jeito. Na terceira equação, no lugar do y, eu vou colocar essa expressão, z menos 710, no lugar desse y, mais z, igual a 1.250. Agora você tem um z mais um z, 2z, menos 710, igual a 1.250. Esse está menos, passa para lá, fica mais. 2z igual a 1.250 mais 710. 2z igual a 1.250 com 710 dá 0,691. Agora eu tenho 2 multiplicando, passa dividindo. 1960 dividido por 2, eu vou obter 19 dividido por 2, se fosse 18 seria 9, sobra 1. 16 dá 8, 0 abaixo. Então daria 980. A geladeira custa 980.
Agora eu volto nas outras três equações e vou substituindo o valor da geladeira, o Z, por 980 e obtendo os outros valores. Então eu já sei o valor da geladeira. Agora eu venho aqui e já tenho o valor da geladeira, 980. Agora é com você. Você pega os 1.250, tira 980, acha o valor do aspirador de pó. E achou o valor do aspirador de pó? Faz o mesmo com esse valor do fogão. Pega os 1.300, tira 980, acha o valor do forno. E aí você vai achar os três valores que ele pediu. Beleza? Então aqui para você pensar um pouquinho, deixar a 26 aí para você calcular. A 27 também parte desse princípio. Você também vai precisar trabalhar um pouquinho mais. Uma boa semana. Você vai ter as atividades que eu vou postar de hoje até segunda-feira que vem. E na segunda ou terça-feira que vem eu passo a resolução para você conferir. Valeu? Uma boa semana. Tudo de bom, meus alunos.